Pronto, depois temos vindo duas derrotas consecutivas para o campeonato, com a eliminatória, com os quartos de final da eliminatória da taça pelo meio, com uma vitória. Pronto, vínhamos com duas derrotas, algo que também não estávamos muito habituados. Pronto, a verdade foi tentar aqui animicamente passar para a equipa novamente os valores, aquilo que nós no fundo temos vindo a fazer há algum tempo a esta parte. Até porque voltávamos a jogar em casa e é uma boa oportunidade para isso. Também depois de apanhar o Santiago Cacém, apesar de não ter vindo a fazer um campeonato, se calhar em função das perspectivas do início da época, foi uma equipa que mudou de treinador recentemente e que tinha ganho ao Sesimbra 3-1. Pronto, e isto para dizer que estamos no fundo, dentro deste contexto, a tentar preparar a equipa da melhor forma para responder às exigências também do próprio jogo. Penso que era, pronto, em função também da análise que tínhamos feito à União de Santiago, podia ser um jogo que nós podíamos, aliás, a abordagem ser difícil, porque não há jogos fáceis, mas que nós portaríamos a tornar esse jogo fácil. Por isso também há algumas alterações que fiz em relação ao 11 que normalmente tem jogado, com esse objetivo. Pronto, a verdade é que, e agora ir ao encontro do jogo, não entramos mal, apesar de estarmos a perder logo aos 6 minutos, com um erro nosso, mais de mérito da nossa parte do que propriamente mérito da equipa do União de Santiago. A verdade é que entramos no jogo a perder, mas a equipa entrou muito bem. Não posso dizer que tenha sido das melhores primeiras partes, mas foi uma primeira parte muito boa também, dadas as condições quer do campo, que este ano temos tido muita sorte, e do próprio vento e chuva que se fez sentir hoje, mas a equipa respondeu bem. Estávamos empatados a 1 ao intervalo. Se tivesse 6-1, 5-1, não era nada por admirar. O problema é que continua, e para nós continua a ser esse, é que a equipa consegue criar imensas ocasiões para poder estar confortável em termos de resultado, e depois alguma segurança e tranquilidade para o resto do jogo. E a verdade é que a equipa não aparece muitas vezes para poder fazer, acaba por não fazer. Aconteceu também quanto ao Alfarim, aconteceu também quanto ao comércio e indústria, e estamos a falar de jogos em que tivemos ocasiões mais suficientes para golear, quanto menos para perdermos pontos. E a verdade é que mesmo a entrada a perder, foi uma primeira parte em domínio completo, a jogar contra o Vedes. O Santiago teve um pouco melhor na primeira parte do que na segunda parte. A verdade é que entramos a perder, a equipa respondeu muito bem. Se fôssemos para o intervalo fomos a 1, se fôssemos a ganhar 5, 4-1 ou 5-1 não era nada por demais. A verdade é que fomos para o intervalo 1-1, mas com inúmeras situações de gol para fazer. Não fizemos. O intervalo normalmente serve para isso também, para corrigir aquilo que está menos bem, e falar no que está bem, e no fundo tentar melhorar. Foi que tentámos fazer. Fizemos 2 golos na segunda parte, mas também tivemos um ascendente também sobre o jogo. Acaba por ser um resultado justo, não é? Na minha opinião, pouco chegasse para nós em termos de golos. Nós, enquanto treinadores, queremos sempre um score, ou seja, o número de golos maior. A equipa consegue criar, a equipa normalmente responde bem, quer em termos defensivos, quer ofensivos. Ofensivos é continuar a melhorar, porque temos imensas ocasiões e não marcamos, e pronto, e continuamos a alimentar este grande problema, mas nós fazemos, não estou a dizer das 5 flagrantes, fazer as 5, mas das 5 fazer
pessoas, se calhar a história do jogo é completamente diferente. E a verdade é que nós conseguimos criar muito, hoje foi mais um jogo em que dominámos, e estava há pouco a falar do União de Santiago. Na primeira parte esteve ligeiramente melhor do que na segunda, até porque o vento, pronto, ajuda sempre um bocadinho. Na segunda parte foi aquilo que normalmente a equipa do Alcochete é, uma equipa dominadora, sempre a jogar no meio campo ofensivo. O nosso guarda-redes, não me lembro, estavam a dizer no final do jogo que tocou 2 vezes na bola, uma vez para marcar um pontapé de baliza e outro num pontapé que o União de Santiago tentou pôr na frente e o Pedro segurou com segurança e não foi também dos nossos melhores jogos, mas a verdade é que tivemos sempre mais perto do 4-1, 5-1, 6-1 do que propriamente o União de Santiago, apesar de estar a ganhar, ter estado a ganhar aos 6 minutos, estar perto de fazer o segundo gol deles, porque vitória mais que justa. Fica-me um bocadinho sempre o sabor amargo, e a semana passada também Alfarim por isso, porque a equipa consegue criar e a equipa por norma consegue dominar os jogos, e temos a oportunidade depois para sairmos dos jogos com resultados diferentes, e por vezes ficamos aqui condicionados. Foi isso que aconteceu, por exemplo, com o Alfarim. Na primeira parte também contra o Fabril, isto só resumindo aqui um pouco, também tivemos uma primeira parte com um grande ascendente e pedimos ir para o intervalo em vantagem e acabámos de sair. Hoje também podemos estar a golear à primeira parte, vamos para o intervalo com 1-1. Pronto, e isto depois, mais 2 pontos daqui, mais 3 pontos dali, em vez de 5 golos, teres 12 golos, não faz toda a diferença, até mesmo para a confiança da equipa. Mas no fundo, pronto, isto resume-se depois ao Alfarim termos ganho 2-1, a nós hoje termos ganho 3-1, e é o resultado que comanda. E a verdade é que vencemos bem, a equipa deu uma boa resposta em função dos últimos resultados para o campeonato. Penso que com estas contas voltámos ao 4º lugar, tínhamos baixado de 3º para 5º, com esta jornada voltámos para 4º, queremos chegar ao 3º, e assim sucessivamente. Neste momento estamos em 4º lugar, queremos continuar nesta equipa com confiança, com esta regularidade, para chegar ao 3º e criar aqui um espírito de equipa ganhadora. Mas no fundo, resumindo o jogo, é isso. Merecemos ganhar. Penso que com o resultado